goleiro ali, vamos falar do Cássio um pouquinho. Na última rodada o Corinthians perdeu pro Sport, né? E não vou falar em falha não, Zé. Porque acho que a gente cobra demais quando a gente sabe calçada aí que do Cássio tem... não é O que bacana, foi? né? Essa camisa da calçada aí não é muito legal, né? Ah, eu acho legal. Você não gosta, não? Não. Eu acho bonita. Mas, enfim, José Elias, a questão eu não vou falar em falha, porque eu acho que a gente cobra ali, a imagem está rodando já, quando a gente sabe que a pessoa tem a oferecer. Essa seria uma bola defendida pelo Cássio em outros momentos da carreira. Então, assim, é uma fase, é uma ladeira por causa da idade, por causa de tudo que já viveu ali, é uma necessidade de renovação dele sair do clube, é uma necessidade de chegar uma sombra para ele no clube. Como é que você coloca a situação do Cássio no Corinthians? Tem também nenhuma das alternativas, aquela... Ah, tem também. Vai nessa aí, vai na sua. Não, tô brincando. Eu acho que aí foi uma falha, não tem como... Ih, rapaz, não... eximir a culpa do Cássio, né? Tanto essa como também a do jogo contra o Red Bull. Embora do Red Bull tenha tido um desvio, né? Mas essa foi falha. A impressão que eu tenho é que o Cássio tá pesado. Né? Ele tá pesado forma? Pesado, eu acho que ele tá pesado, ele tá sem mobilidade. Ó. Essa bola aí, ele... Não é de hoje, né? E aí entra a questão do treinamento, entra a questão também da sombra. Tinha o Walter, mas nunca colocavam o Walter. Então tem muito isso. Eu acho que precisa dar uma treinada um pouquinho mais para deixar um pouco mais solto, mas tem que ter a sombra. O problema da sombra não é o Cássio. O problema é eles confiam nos jogadores que estão lá para colocar no lugar do Cássio? Eu acho que passa um pouco por aí. Isso que para mim a dúvida é essa. O Cássio é uma marca. Fala. Além de tudo, né? Então, é aquela história do Rogério. Você vai substituir um mito na história do Corinthians, que é o Cássio. Sim. Então é muito complicado. Apesar de em 2017 o Corinthians ter sido campeão brasileiro, já não era um ano em que você enxergava o Cássio com a unanimidade que, por exemplo, ele teve para mim na última melhor grande fase dele em 2015. No título também brasileiro. Tempo assim que ele não está em grande faz fase? Desde 2015. Tanto é que em 2016 ele até teve um problema familiar que, infelizmente, a avó dele acabou falecendo, ele era muito ligado à avó, e ele deu uma balançada. E naquele momento, ele acabou... Ele foi pra Copa, não foi? Não, 2018. 2018. Mas aí por isso que eu perguntei, tanto tempo assim a grande fase? Não, mas é porque ele foi na confiança do Tite. Eu gosto muito do Cássio, mas grande fase, em forma, com várias... Não estou dizendo que ele está fora de forma, mas assim, numa mobilidade mais ideal, mais elástico, vamos colocar assim, para mim foi 2015, faz muito tempo. Facinca. Tanto é que em 2016, Pedro, até para te passar a bola, ele teve um pequeno problema ali com o Maurinho. Mas é muito tempo, nós estamos em 2021. Eu acho também. Eu acho que é muito tempo. 6 anos. 2017, ele tem um bom momento, Facinca. Eu não sei se tem tanto tempo assim lá para trás, sem um grande auge do Cássio. O Corinthians não dependeu tanto dele em 2017, na minha visão. Eu estou dizendo que o último grande Cássio, aquele que você olha assim, numa perfeição em todos os fundamentos, para mim foi 2015. Mas ele recentemente ele salvou o Corinthians na fase do Silvinho, ele salvou o Corinthians em várias partidas, ele foi o melhor jogador em campo. Eu sou fã do Cássio. Eu acho que são falhas pontuais do Cássio. Eu acho que são falhas pontuais. Mas momento linear, que você via Cássio. Mas aí depende também do time, né? Depende do time. Se o time precisa dele, às vezes ele tá sempre ali. Como eu falei, recentemente, se você buscar aí, não tem muitos jogos atrás aí, na época do Silvinho, logo quando ele assumiu, ele foi um dos melhores, melhor jogador. Tem uma diferença de boa fase e protagonismo, né? Então, é isso que eu tô falando. Importâncias de defesas também, né? Eu acho que, por exemplo, são falhas pontuais. Essas duas falhas, eu acho que são falhas pontuais e ele sabe disso. Tanto que quando ele toma o gol contra o Sport, ele já cai no chão, já com a cabeça para baixo e fala, puxa, falhei. Ele já sabe disso, ele sabe que tem que melhorar em determinados aspectos. Por isso que eu falei, eu acho que a impressão que eu tenho é que ele tá um pouco pesado. Não é o primeiro jogo, de um período recente para cá, de anos para cá, que a gente vê o Cássio falhar. Porque é o que eu falo. Por que eu pego 2015? Para mim foi um ano em que eu lembro de absolutamente nada em relação ao Cássio.
Dali para frente, justamente daquela primeira, entre aspas, crise que ele teve, crise que eu digo de instabilidade, que foi em 2016, tanto é que ele até entrou numa pequena rota de colisão com o Mauri na época, que era o preparador, e que para mim foi o grande segredo desse Cássio, que além de talentoso, você tem o que eu falava do preparador de goleiros. Dali para frente, foi mais constante ver jogos do Cássio falhando. Entendeu? Então, dali para frente, por isso que eu pego que em 2015 foi o ano mais perfeito linear em relação a Cássio. Tá, deixa eu ir nos meninos lá, eu vou no Pedro, o Sormani pode ir na sequência. Ô Pedro, então assim, o Facincani coloca 2015 como uma grande fase. Dá para ele voltar a essa fase? Se sim, uma sombra faria bem? Porque aí, assim, a minha opinião é que é difícil fazer uma sombra pro Cássio. Porque ou você contrata alguém para ser o goleiro titular, ou então esse cara vai chegar olhando pro Cássio e pensando assim, a posição é dele, pela importância que ele tem no clube. Ô, Dani, eu posso dar uma provocada aqui em vocês? Por favor. A gente não tá pegando muito pesado. A gente não tá pegando muito pesado com o Cássio, não, porque quando eu acho que surge um debate assim, parece que o cara tá vindo de 6 meses horrorosos, quando saiu do time. Zé lembrou. O início de trabalho ali do Silvinho. O início de trabalho do Silvinho, Facinca, rapidinho. Sim. Cássio foi importante. Cássio, para além de uma lentidão, eu concordo com o Zé, não sei se é exatamente sobre o peso, mas eu acho que talvez uma lentidão de quem já está com 34 anos, já não tem os 28 ali de 2015. Sim. Talvez uma lentidão que precise ser aprimorada de reflexo e tal. Cássio tem importância muito grande ainda dentro desse Corinthians, em termos de liderança, em termos de cobrança. Um time que parece que semanalmente ou quinzenalmente, mensalmente, convive com pressão, convive com organizada dentro do clube cobrando e tal. Eu acho que pode ter uma situação pontual. Mas ninguém está tirando o Cássio do time, hein, Pedro? Ao contrário. Acho que vale muito essa reflexão da Dani quando ela fala pensar numa transição, pensar talvez em ter um goleiro reserva, agora que preencheu o seu time titular com grandes jogadores, pensar no ano que vem em reposições ali, porque é quase sempre assim, né? Quando você precisa ali, quando você faz um investimento, você monta um 11 titular muito forte. No segundo momento, numa segunda temporada, você começa a ver de equilibrar o elenco pelo banco de reservas. Talvez seja o caso de pro ano que vem, você pensar, eu tenho alguém aqui dentro do elenco que possa ser esse nome, eu posso fazer essa variação, eu posso fazer esse revezamento, eu tenho que ir ao mercado pegar um cara ali para ser um reserva, como foi o Walter há muito tempo, que hoje até merecidamente está lá brilhando até para mim no Cuiabá, muito bem, acho que demorou até essa chance numa Série A. Então acho que é um momento de transição, que aí, Facinca, só uma questão de um entendimento meu. Acho que talvez é algo natural que vai acontecer, não sei se eu pegaria muito essa coisa de uma dor de cabeça, um problema. Acho que tem uma situação de reflexo, lentidão, o Zé já pontuou, mas acho que vai acontecer. E ele tem uma importância muito grande ainda. Sim, mas dentro e fora de campo, ainda resolve, entre aspas, alguns jogos. Eu acho que é um debate assim, para você olhar para frente, a médio prazo, como seria uma sucessão de um cara de 34 anos, que não é fácil. Não lembro quem falou da situação do Rogério Ceni. Não é fácil. Aí sim, lá na frente você precisa manejar muito bem. Mas para hoje eu não acho o Cássio um problema dentro do Corinthians, não. Uma falha pontual, acho que poderia pegar uma bola ou outra contra o Sport, mas acho que tá ok. Mas fala, Facinca. Mas em nenhum momento aqui eu falei que o Cássio tem que sair do Corinthians, que ele tem que sair da equipe titular. Só tô dizendo que fase perfeita. Eu tô só falando que eu viria um tom abaixo, no meu caso, entendeu? Não, sim, porque... Mas ele é uma certeza para o ano que vem, no gol do Corinthians? Sim, claro que sim. Eu tô dizendo que, apesar de não ser o Cássio de 2015, ainda é um cara que para mim é intocável no Corinthians. É isso que eu tô tentando explicar. O que eu tô pontuando é, dali para frente, daquele período para frente, pela instabilidade que ele passou em 2016, ele passou a ter jogos em que ele falhava mais. Ponto. O que não quer dizer que ele tem que sair do time... Talvez ele seja uma vítima da régua que ele estabeleceu, né, Facinca? Pedro, é que na verdade, muito funciona no Corinthians. O Zé, para falar de Corinthians, sabe bem. Tudo no Corinthians alguém tem que achar um culpado. Tem que ter sempre um bode expiatório. Não é só no Corinthians, não. Não é só no Corinthians, não. Mas enfim, mas no Corinthians principalmente. Então assim, não sei o que é culpa do Cássio, não sei o que é... A torcida foi pegar no pé do Cássio recentemente. Mas é natural quando você atinge... E sem razão. Ano passado. Foi pra cima dele no aeroporto. Sabe? Não dá. Mas acho que é natural quando você atinge o estágio e o status que ele atingiu. Claro. A torcida vai cobrar o Cássio. Claro. Vítima, entre aspas, da régua, né, Zé? Ela não vai cobrar o João Vitor. Ela vai cobrar o Cássio. O erro do Cássio tem muito mais peso do que o erro do João Vitor.
Isso vai ser natural. E aí a gente acaba realmente dando uma importância maior, porque você não está acostumado a ver o Cássio falhar. Você fala assim, o Cássio falhou pela segunda vez. Opa, peraí, aí você começa já a ligar, você já começa a ligar a luzinha amarela. Opa, tem alguma coisa errada. Peso, mobilidade, o que está acontecendo? Falta de reflexo, né? Reatividade para poder entender, posicionamento, porque o goleiro tem isso também. Né? Quando você tem 28 anos, você tem a explosão e nem sempre você se posiciona bem. Mas a tua explosão e a tua força física acaba compensando. Sim. Quando você tem 34 anos e ele tem uma estrutura muito grande, ele é muito grande. A massa muscular dele em algum momento se desequilibra muito rápido. Aí já não é mais a questão da explosão, então é o posicionamento que vai te ajudar. O Dida, muitas vezes ele fazia a defesa parado. Ele era grande, gigantesco, mas o posicionamento dele, ele diminuía o gol para o atacante de uma forma brilhante. Tem um lance num jogo na Itália, que o cara vem de frente para ele, aí ele faz que vai e ele vai para trás. Sim. Aí o que acontece? Porque na hora que o cara abaixou, ele ameaçou, ele voltou. Quando ele voltou, o cara tocou, ele pegou a bola aqui assim e levantou, numa boa. Então tem muitas dessas coisas que o goleiro, quando vai ficando mais velho, ele vai adquirindo, que é a experiência. No caso do Cássio, nesse momento, eu acho que ele sabe, tanto que no gol contra o Sport, ele já cai com a cabeça no chão, sabendo da falha. Ô Pedro, já vou te passar de volta aí, eu vi que você chamou, mas o Sormani, quando o Pedro falou se não estamos pegando pesado, o Sormani disse não. Então quero te ouvir, Sormani, aí o Pedro pode ir na sequência. Eu acho que o Corinthians deveria pensar num goleiro. E nesse Campeonato Brasileiro eu cito 10 goleiros melhores do que o Cássio. O Everson, o Diego Alves, o Matheus Cavicchioli, que para mim faz um campeonato extraordinário no América. Para mim é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. O Felipe Alves, do Fortaleza. O Santos, goleiro do Atlético Paranaense. O Marcos Felipe, goleiro do Fluminense. Fernando Miguel, do Atlético Goianiense. João Paulo, goleiro do Santos. E o próprio Walter, que era reserva do Corinthians. Aí eu posso colocar o Cássio. Eu cheguei a defender o Cássio várias vezes, até como titular da Seleção Brasileira, no lugar do Alisson. Mas ele, dos últimos anos para cá, isso não é pontual. Ele tem falhado muito. Muito, muito. Lamentavelmente, parece que chegou o momento dele tentar entender o que está acontecendo na carreira dele. É idade, é falta de reflexo, é peso, entendeu? Se não conseguir resolver nenhum desses problemas, é queda na carreira, como acontece com todo mundo. Mas eu sou o Corinthians, eu pensaria seriamente num goleiro para a próxima temporada. Porque com os jogadores que ele comprou, com os jogadores que ele tem agora de peso nesse elenco, ele vai precisar de um grande goleiro. E a gente viu 2 gols aí do Cássio contra o Bragantino e contra o Sport, que o goleiro do nível dele não pode tomar, tá? Mas só que ele não tem mais hoje aquele nível de antes. Eu acho que hoje ele se situa na segunda página do Campeonato Brasileiro dos melhores goleiros dos 20 times que participam da competição. Ô Pedro, vou jogar para você aí, bombou a hashtag aqui agora, hein? O professor Milton tá falando assim, nas temporadas 18 e 19, ele foi um dos responsáveis pelos títulos paulistas e pela manutenção do timão na elite do Campeonato Brasileiro. Mas também tem gente que fala assim, ó, o Cacaroto Mil Grau. Olha isso, ô, gente, rapaz. olha esse gol aí, ó. O Cássio, para mim, assim como o Gil, Jô, Fábio Santos, Fagner, só tá no time pelo nome, porque a verdade é que esses jogadores estão fazendo hora extra. Exatamente, concordo Cássio também. Tem que deixar o nome de lado e aceitar a reserva às vezes. Não precisa provar mais nada ou ganhar nada. Já ganhou tudo. E aí o Nilson defende. Todos os profissionais falham. Pior, uns que se negam a falar quando essa é a sua função. Vida longa ao Cássio. Pedro, completa daí que você queria dizer. Não, acho o debate bom até. Gostei da listinha ali que o Sormani fez. A minha única ponderação é, Dani, você lembra uns 3 meses atrás aqui, quando a gente estava discutindo se Diego Alves já tinha que sair do Flamengo, tinha que contratar porque não estava bem, irregular. E onde ele surge exatamente? Era numa final de Supercopa, era numa semifinal de Libertadores. Sim, nos jogos eu ainda grandes. vejo o Cássio importante, acho que o Zé pontuou recentemente, em grandes jogos, em decisões, em clássicos. Talvez isso ainda sustente, talvez isso ainda dê alguma margem de quem defende o Cássio. Eu acho que a gente tem que pesar dentro de um futebol brasileiro, que não é exatamente o melhor nível do mundo, e o cara consegue se estabelecer ali no campeonato e ser decisivo em jogos longos. O Cássio ainda tem uma utilidade. Eu vejo muito uma semelhança nessa comparação, até pela idade. Acho que o Diego é de 85 e o Cássio é de 87. A gente, claro, pontua, tem situações que são falhas, a gente não tem que brigar com a imagem,
só que ainda é um cara muito importante. Eu vejo o Cássio muito bem em alguns jogos grandes, como o Diego. Então acho que essa questão de tem que mudar para ontem e tal, até respeito, mas eu não sei se funcionaria bem assim, Daniel. Só para fechar que eu queria lembrar esse caso do Diego no Flamengo. Eu vou te jogar, mas aí eu fiquei curiosa, porque aí o Pedro tá falando ali, né? Porque tem cara que cresce em jogo grande e é importante em momentos decisivos.